a origem das religiões? A definição e a origem das religiões estão profundamente ligadas à maneira como os seres humanos tentam entender e se relacionar com o mundo à sua volta, especialmente em relação ao desconhecido e ao transcendental. A religião pode ser definida como um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e códigos morais que conecta seus adeptos a uma ideia de divindade, transcendência ou a um poder superior. Embora cada religião tenha suas peculiaridades, tais como crenças e doutrinas, rituais e práticas, experiências espirituais, moralidade e ética, instituições e comunidade. Dentre as principais religiões no mundo, temos o cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, religiões tradicionais chinesas, sikhismo, judaísmo, espiritualidade tradicional africana, Bahá'í e outras religiões e espiritualidades. A maioria das grandes religiões possuem ramificações com vários grupos, que são divisões internas ou diferentes tradições que surgiram ao longo do tempo. Essas ramificações resultam de divergências teológicas, interpretações diferentes de textos sagrados ou contextos culturais diversos. Frutos dessas ramificações são elas: no judaísmo, judaísmo ortodoxo, ortodoxia moderna, judaísmo haredi, ultra-ortodoxo, judaísmo conservador, judaísmo reformista, judaísmo reconstrucionista e judaísmo caraíta. No cristianismo, catolicismo, ortodoxia oriental, protestantismo, igrejas orientais ortodoxas e restauracionismo. No islamismo, sunitas, xiitas e sufismo. São várias divisões que poderíamos explicar durante mais de 2 horas. Cada uma dessas ramificações tem suas denominações religiosas e suas próprias tradições e crenças específicas. A origem das religiões remonta aos primórdios da civilização humana e está fortemente conectada ao desenvolvimento da consciência humana, da sociedade e da cultura. Existem várias explicações sobre como e por que as religiões surgiram, mas não entraremos em todos os detalhes nesse vídeo para não sermos longos. Bom, com o tempo, à medida que as sociedades se tornaram mais complexas, as religiões também evoluíram. Surgiram divindades mais antropomórficas, com formas humanas, e narrativas mitológicas que explicavam a origem do universo e do ser humano, como os deuses do Olympus na Grécia Antiga, os deuses egípcios, os deuses incas e astecas, os deuses sumérios, os deuses hindus e etc. Analisemos alguns casos de civilizações antigas com sistemas religiosos que existiram no passado. 1. Mesopotâmia. Uma das primeiras civilizações complexas, onde se acredita que os seres humanos começaram a formalizar suas crenças religiosas. Os mesopotâmicos adoravam uma multiplicidade de deuses que controlavam aspectos da natureza, como Enlil, deus do vento, e Anu, deus do céu. 2. Egito Antigo. O Egito também desenvolveu uma rica mitologia religiosa, com deuses como Ra, o deus do sol, e Ísis. A crença na vida após a morte era central para a religião egípcia. 3. Índia e o hinduísmo. Uma das religiões mais antigas, o hinduísmo, desenvolveu-se no subcontinente indiano e inclui uma vasta gama de práticas e crenças, incluindo o ciclo de renascimento, samsara, e o conceito de karma. E por último, religiões monoteístas e a transição. Com o surgimento do monoteísmo, crença em um único Deus, as religiões começaram a se tornar mais centralizadas em torno de uma divindade suprema. O judaísmo, por exemplo, emergiu como uma das primeiras religiões monoteístas e influenciou outras religiões abraâmicas, como o cristianismo e o islamismo.
Portanto, depois de termos realizado uma breve viagem na história das religiões, resta-nos apenas responder a uma grande questão: será que a religião é de Deus? Bem, para começar a responder esta pergunta, vamos analisar o seguinte fato. No princípio, Deus falava com o homem diretamente. Adão vivia ao mesmo tempo na dimensão espiritual e física. De Adão até Noé, 7 profetas já haviam passado sobre a terra, sendo Enoque o 7º. Leia o livro de Judas no versículo 14. Nenhum desses homens fundou uma religião na terra, mas eles eram verdadeiros homens de Deus. Em Mateus, capítulo 24, nos versículos 38 a 39, é relatado o seguinte: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Você vê? Saiba que já existiam organizações ou sistemas religiosos nos dias de Noé. Naqueles dias, as pessoas também acreditavam que estavam na verdade de acordo com a crença deles. Por esta razão, ignoravam Noé e sobre o que ele dizia a respeito do dilúvio. Porém, todos nós sabemos o destino infeliz que eles tiveram por causa dessa ignorância. Agora, vamos observar de perto na história da salvação, desde Moisés. Você pode mesmo constatar pelas Sagradas Escrituras que Deus sempre usou profetas para conduzir o seu povo no caminho da justiça e retidão. Pela história, nunca veremos alguém sendo salvo seguindo religiões ou livros sagrados. Nunca. Todas as palavras contidas no que chamamos hoje de Bíblia foram pronunciadas de forma audível para pessoas como nós, antes mesmo de serem reunidas num único livro. E por muito tempo, foi assim que Deus salvou vários povos no passado. Por que não deve ser assim também hoje, sendo que Deus não muda de acordo com Hebreus capítulo 13, no seu versículo 8? De Gênesis até o livro de Apocalipse, vemos sucessões de verdadeiros profetas levantados por Deus, Ele mesmo, um após o outro. Depois de Moisés, Deus levantou Josué para continuar a conduzir o povo de acordo com Oséias, capítulo 12, versículos 13 a 14. Deus levantou Elias, Eliseu, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros profetas em Israel e nas nações, a exemplo de Paulo, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e outros até os nossos dias. Por quê? Porque a queda no Éden colocou o homem mais baixo que os animais e que ele deveria confiar no profeta mensageiro vivo, de acordo com 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, que diz: ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Vocês veem? Não existe espaço para religião na história da salvação. As religiões sempre irão de divisão em divisão, de ismo em ismo, de clã em clã e de bloco em bloco. Deus nunca esteve em uma religião. O verdadeiro cristianismo não é uma religião, mas uma vida. As religiões são tão demoníacas que João Batista teve que deixar a casa do sacerdote Zacarias. E Paulo teve que ir passar 14 anos no deserto da Arábia para esquecer tudo o que as religiões lhe ensinaram. E se vocês já não acreditam que Deus continua enviando verdadeiros profetas, mensageiros na terra, como os profetas da Bíblia, para a salvação dos eleitos em suas gerações, mesmo sabendo o que é dito em Mateus capítulo 23, versículos 34 a 35, é tudo por culpa das religiões e suas teologias que vêm do homem e não de Deus. E para terminar, saiba que ainda no dia do arrebatamento haverá um profeta sobre a terra.
porque um escolhido não pode viver sem um profeta mensageiro, e que aquele que pode entender, entenda.